A todos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé mais uma vez, meus irmãos, só para a leitura das Sagradas Escrituras. Mateus, capítulo 20. É um privilégio estar aqui mais uma vez nessa igreja amada. E agora, voltando a Brasília. Já estive aqui algumas vezes, quando estávamos de férias. Depois de 19 anos, tendo ido para o seminário e pastoreado ali no Nordeste, todo esse tempo, agora Deus nos chama de volta para Brasília. E é um privilégio estar aqui nessa manhã com os irmãos cultuando ao Senhor. Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16, essa é a meditação que teremos nessa manhã da Palavra de Deus. Mateus 20, a partir do versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Podeis assentar mais uma vez? Vamos orar ao nosso Deus, pedindo ao seu Santo Espírito que nos ajude na compreensão do Santo Evangelho. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor nos salva pela Tua graça somente e nos ajuda pelo Teu Santo Espírito a oferecer essa mesma graça àqueles que estão ao nosso redor. Nos ajuda nessa manhã, ó Deus, a compreender ainda mais essa graça maravilhosa. Nos ajuda a entender o quanto nós ainda murmuramos ou agimos em desencontro a essa graça. E que aqueles que nessa manhã ainda não atenderam o chamado da salvação, possam assim fazê-lo nesse momento, compreendendo que sem o Senhor nada podemos fazer, e principalmente sem o Senhor ninguém pode ser salvo. Edifica a Tua igreja nessa manhã, ó Deus, por meio do Teu Santo Evangelho, em nome de Jesus Cristo, aquele que trabalhou perfeitamente em nosso lugar, cuja obra perfeita garante a nossa salvação.
É no nome dele que nós oramos. Amém. Há pouco tempo, um amigo meu se aposentou. E ele tem mais ou menos a minha idade. Eu tenho 45 anos de idade. Você gostaria de se aposentar antes dos 50 anos? E talvez você pense assim, mas provavelmente ele se aposentou com um soldo não tão alto assim, deve ter acontecido alguma coisa na vida dele. E não, ele simplesmente começou a trabalhar muito cedo, algo que é difícil no Brasil por questões de leis trabalhistas. Ele também depois entrou numa corporação pública muito boa, que deu a ele, então, tanto um soldo muito bom e condições de, em pouco tempo, em poucos anos, conseguir a sua aposentadoria. Então, sim, o meu amigo, ele se aposentou antes dos 50 anos e com um salário muito bom. Eu devo admitir que a minha primeira reação, quando eu soube disso, não foi de me alegrar por ele. Eu pensei assim, por que esse não foi o meu plano de aposentadoria? Porque essa não foi a minha carreira. Provavelmente eu me aposentarei somente no caixão mesmo. E naquele exato momento eu me lembrei também do quanto isso era pecaminoso. O quanto esse sentimento de injustiça da minha parte, no caso, eu pensei que aquilo não era justo. Não é possível. Por que ele? Por que não eu? Ou coisas do tipo. E aquilo aconteceu mais ou menos à época da reforma da Previdência. Não sei se os irmãos aqui vão lembrar. E também à época, então, naquela reforma, eu vi muitas pessoas olhando para aquilo e dizendo assim, mas eu já ia me aposentar. E eu ia me aposentar com tal soldo, agora eu vou ter que trabalhar mais tantos anos e não vou receber tanto quanto eu esperava receber. Naquele momento também muitas pessoas pensaram, isso não é justo. E tanto na minha percepção em relação ao meu amigo, quanto na percepção de algumas pessoas em relação à reforma da Previdência, o nosso senso de justiça não se baseava nas escrituras sagradas, mas sim em talvez um padrão estabelecido na nossa própria autojustiça. Talvez entendendo algumas coisas que a palavra de Deus ensina sobre trabalho, recompensa, aposentadoria, mas em meio a muito pecado, chegando a uma conclusão, aí sim, completamente injusta. E parte desse pensamento, isso não é justo, vem exatamente do não entendimento da graça de Deus. É claro o contraste aqui que Jesus Cristo faz nessa parábola entre algo que precisa ser mortificado em nós, a autojustiça e a graça de Deus. E o interessante é que nessa parábola nós vemos sim justiça plena. E nós seremos desafiados nessa manhã em relação a isso, porque aos nossos olhos, na história de Jesus, ainda parece que o Senhor da vinha não está sendo tão justo assim. E meus irmãos, sem dúvida alguma, essa parábola nos ensina muito a respeito de trabalho, do mandato cultural, princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Mas essa não é a principal mensagem. Aqui Jesus está usando uma ilustração, ele está criando uma imagem para que os homens daquela época e nós hoje entendêssemos a salvação e mais do que isso, recebêssemos a salvação. Ou seja, nessa manhã, se você já recebeu a salvação pela graça, saiba que nós ainda precisamos ser santificados. Há muita autojustiça em nós ainda. Há muito farisaísmo em nós ainda, que precisa ser extirpado. Mas essa mensagem também é para aqueles que ainda trabalham, e ainda não entenderam que a salvação não é por obras, e sim pela graça.
Se você perceber no contexto aqui do Evangelho de Mateus, essa parábola, ela vem logo depois da famosa história do jovem rico. E aqui nós temos um contexto perfeito, então. Você deve se lembrar que o jovem rico, ele era um fariseu. O jovem rico, ele queria herdar a vida eterna, mas ele queria herdar a vida eterna por meio de seus méritos, por meio de suas obras, daquilo que ele podia fazer. E quando desafiado em relação às suas riquezas, ele vai embora muito triste, porque era dono de muitas propriedades. E aí esse senso de justiça, quando Jesus fala, vende tudo e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, ele, diante disso, vai embora, mas esse senso de justiça, então, se apodera de Pedro, um pensamento lógico, e Pedro diz, então, mais à frente, Jesus, Senhor, nós largamos tudo e te seguimos. O que tem para nós, então? Se esse homem, ele era riquíssimo e vai embora mediante a chamada ao arrependimento, e quanto a nós? Nós largamos tudo. Parece, então, que a recompensa é grande. Interessantemente, Jesus Cristo mostra, sim, a recompensa é muito grande. Tanto aqui, como no porvir, na vida eterna. E pegando, então, essa ideia, Jesus expõe a parábola para que nós aprendamos o que é realmente a salvação somente pela graça e nada por obras ou méritos nossos. Assim nós percebemos que a vida não é justa. Todos aqui devem ter exemplos a respeito disso. A vida não é justa, mas a graça de Deus é justíssima e de graça. A graça de Deus, ela manifesta para nós esse aspecto da justiça de Deus e oferece a nós aquilo que é da misericórdia do Senhor e não necessariamente da sua justiça. Nós vemos então nesses versículos 1 a 7, a primeira parte dessa parábola que nós poderíamos entender como sendo a iniciativa graciosa de Deus. Lembrando aqui que a imagem, então, ela é sobre um tema específico, do qual podemos tirar lições preciosas para as nossas vidas, mas precisamos olhar além disso. A imagem serve para que vejamos uma lição ainda mais profunda. Cadê essa iniciativa graciosa de Deus? Leiamos mais uma vez aqui, versículos 1 a 7, por favor. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivesse aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Nós vemos a questão da iniciativa aqui, porque Jesus Cristo nos mostra claramente, desde o versículo 1, que o dono da casa, ele sai de madrugada. Ele sai muito cedo. E talvez você pense assim, é óbvio, ele precisava de trabalhadores. Ele está fazendo isso simplesmente para sanar a sua necessidade. Enquanto empresário, enquanto dono de alguma coisa, ele precisa de servos. É por isso que ele vai. Mas percebam que se for apenas essa motivação, a parábola ela já não faz sentido algum desde o princípio.
É claro que aqui, dentro da imagem de trabalho, serviço, prestação de serviços e recompensas, nós vemos sim o dono da casa querendo pessoas que trabalhassem para ele, para, sim, atingir as produções que ele desejava. Mas essa iniciativa, ela é muito mais do que simplesmente um interesse ou uma necessidade egoísta. Aqui, o dono da vinha, ele sai de madrugada, por sua própria iniciativa, para assalariar trabalhadores. Ele também entende a necessidade daquele que precisa trabalhar. Lembrem-se aqui que os trabalhadores, eles são os mais necessitados. Eles precisam desesperadamente dessa recompensa para poderem viver. E vejam que se isso tem uma certa limitação em relação à ideia de trabalho e o salário que é digno, nós vemos essa iniciativa graciosa perfeitamente em Deus. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de servos no seu reino para que o seu reino avance, no sentido de, caso ninguém se voluntarie, ninguém apareça, o reino de Deus não continua. É óbvio que Deus usa servos, Deus chama os seus trabalhadores, mas aqui a iniciativa principal é para dar a recompensa. Perceba então essa doutrina maravilhosa que já nos ajuda a entender desde o princípio o que é a salvação pela graça. É Deus que sai em seu tempo para salvar pecadores necessitados. Essa iniciativa graciosa de Deus, ela deveria se manifestar em nós. Essa iniciativa graciosa de Deus em oferecer a salvação a pecadores necessitados, ela deveria estar mais presente em nossas vidas e em nossas atitudes. Isso é bem claro nas nossas vidas. Como é que nós nos aproximamos de pecadores perdidos e necessitados? Qual é a iniciativa que nós temos de levar o evangelho às pessoas que claramente necessitam disso? Vejam, é muito fácil, meus irmãos, nós recebemos a graça de Deus. Ele é misericordioso demais, ele é tardio em se irar. Mas é fácil também nós nos acomodarmos e não manifestarmos essa graça, essa misericórdia que nós recebemos aos outros. A iniciativa do Pai em vir até nós para nos salvar precisa nos incentivar e motivar a evangelização, a busca dos perdidos, ao amor pelas almas perdidas. E eu tenho certeza absoluta que São Sebastião, os arredores aqui, onde essa igreja foi colocada, ela foi colocada com um propósito de manifestar essa graça para que mais e mais pecadores necessitados venham. O interessante então que logo no versículo 1, Jesus já começa a demonstrar essa graça de Deus, a iniciativa dele, a salvação pertence ao Senhor. E no versículo 2, então, nós vemos já a questão da justiça. Vejam aí no versículo 2, qual é o combinado do senhor da vinha, o dono da casa. Tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. O acerto foi claro. O acerto foi justo. Depois vocês podem pesquisar um pouco melhor. O denário era uma recompensa digna e suficiente para aquela ocasião. Ou seja, o dono da casa, o senhor da vinha, ele estava, obviamente, manifestando uma iniciativa de graça para ajudar pessoas com aquilo que era suficiente e justo. Aquelas pessoas foram trabalhar e não foram enganadas.
Elas não foram trabalhar não sabendo o quanto iam receber. Então aqui nós temos no versículo 1 e no versículo 2, imediatamente, a ideia de um Deus gracioso e justo. Um Deus recompensador de acordo com a sua própria vontade. Graça e justiça não estão desconexos. Graça e justiça não são contraditórias. E muitas vezes, no nosso cotidiano ou na nossa doutrina da salvação, nós não conseguimos entender muito isso. E um teste nos é dado aqui, a partir do versículo 3 até o versículo 7. Até o versículo 2, esse senhor da vinha parece gracioso e justo. Parece até alguém para quem eu gostaria de trabalhar. Mas a partir do versículo 3, vejam a sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa a confrontar os corações daqueles ouvintes da época e os nossos também. Leiamos agora dos versículos 3 ao 7. E percebam aqui uma pitadinha de injustiça. Se formos honestos, é assim que nós vemos isso. A partir do versículo 3. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Será que isso é justo mesmo? Os primeiros lá no versículo 2 foram contratados e eles receberam um denário. Nós saberemos, na continuação do texto, que esses que trabalham menos horas, eles vão receber o mesmo denário. E desde o versículo 3, Deus fala àqueles homens que aquilo era justo. E aí o nosso senso de justiça é desafiado. Espera aí, eu sempre entendi que quem trabalha mais deveria receber mais, e quem trabalha menos deveria receber menos. E esse senso de justiça, então, é exatamente o que Cristo está desafiando, porque, lembremos-nos, a mensagem não é necessariamente sobre trabalhar menos ou mais e receber alguma coisa igual ou não. É sobre a ideia da salvação. Jesus está expondo os fariseus aqui. Jesus já expôs o jovem rico anteriormente. Jesus está expondo o orgulho, a autojustiça daqueles que ainda imaginavam que a salvação era por méritos. Ou seja, quanto mais eu tiver mérito, mais eu sou digno da salvação. Isso é uma doutrina terrível, meus irmãos. É a famosa doutrina da salvação por obras. E Jesus está desafiando isso, não em relação a algumas pessoas da época, ele está desafiando isso em relação aos líderes religiosos. Esse era o pensamento teológico, doutrinário daquela época. É por isso que os fariseus eram vistos como homens santíssimos e justos, porque aparentemente cumpriam a risca ou iam até além do que a lei de Deus ensinava. E Jesus vem desafiar isso. Jesus vem falar então exatamente que essa salvação, ou a salvação de desocupados, é pela graça, independentemente do quanto se trabalha. E isso é justo.
Isso nos leva a pensar, então, meus irmãos, que quando nós saímos, então, para oferecer a salvação a pecadores, Deus pode salvar o mais vil pecador. Lembremos então que essa evangelização, ou essa oferta do evangelho, não é apenas para aquelas pessoas que parecem estar em condições de ser salvas. O evangelho é para todos os pecadores. O evangelho é para o mais vil pecador. Pense aí em questões de injustiça no país, na sociedade, na política, no meio do seu trabalho, na sua própria família. Lembre-se das injustiças pelas quais você passou, e muitas vezes pessoas foram responsáveis por essas injustiças. O evangelho é poderoso para salvar esse tipo de pessoa. Porque esse evangelho salvou a mim e a você. E não foi porque nós trabalhamos muito. E não foi porque nós tínhamos algum tipo de dignidade. Foi simplesmente porque nós ouvimos o Senhor da vinha nos chamando, no momento exato, na sua providência, e pela sua graça, inclusive, nós respondemos. Ou seja, a salvação da graça é para os desocupados dessa vida, que ainda não entenderam, talvez, a sua necessidade de salvação. E assim, nessa iniciativa graciosa de Deus, nós percebemos, sim, graça e justiça. Mas Jesus continua a parábola. E aqui nós vemos, então, não apenas a iniciativa do Pai em salvar, mas a recompensa graciosa de Deus. Deus é justo e Ele paga. Vejam aí a partir do versículo 8 até o 16. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vejam aí se, dos versículos 3 a 7, nós já temos aquele senso de injustiça da nossa parte, é claro, revelando o nosso coração, ainda buscando meritocracia, inclusive na salvação. Parece que tudo na vida é assim, inclusive a salvação. O versículo 8 nos mostra que Deus, o Senhor da vinha, Ele começa pelos últimos. Não é possível. Não é possível que essa ordem das coisas seja virada assim. Nós não entendemos, por exemplo, como em estacionamentos lá na Alemanha, há empresas na Alemanha, e eles não são necessariamente cristãos, longe disso. Mas você vê em empresas na Alemanha, alguém que chega mais cedo de carro, ele vai estacionar lá na última vaga. Para aquele que chega então em cima da hora, dormiu demais, não se preparou direito, ele vai ter a vaga mais próxima. Isso parece justo? Talvez você pense assim:
Não, ele não foi tão zeloso quanto eu fui. Ele não acordou tão cedo quanto eu acordei. Não, ele tem que andar mesmo. Ele tem que ficar na última vaga, ele tem que ser, inclusive, punido, se isso for o caso. Vejam, quando Deus aqui mostra que ele começa pelos últimos, esse senso também, às vezes, de competitividade exacerbada, ou de querermos sempre ser os primeiros, à custa de muitas coisas, se revela, e isso também é pecaminoso. A Bíblia não está nos ensinando aqui a sermos injustos ou não entendermos recompensas adequadamente. A Bíblia está mostrando a nós o quanto o nosso orgulho nos impede de entender que Jesus vai ensinar lá no versículo 16, os últimos serão os primeiros. A Bíblia nos ensina constantemente que nós devemos pensar no próximo antes de nós mesmos. E isso deveria ser motivo de muita alegria, porque, mais uma vez, em relação à salvação, quando nós olhamos homens e mulheres que parecem totalmente distantes da salvação, vivem vidas totalmente desregradas, e podem ser alcançados pela graça de Deus, isso deveria ser motivo de alegria para nós. E não era para os fariseus. Os fariseus desprezavam os publicanos e as prostitutas. Os fariseus desprezavam aqueles que não tinham a mesma dignidade que eles tinham. Parecia que a salvação pertencia somente a eles, quando na verdade eles estavam muito distantes da graça do Senhor. Lembrem-se que quando vocês saírem aqui pelas ruas de São Sebastião e vocês oferecerem esse evangelho aos perdidos, muitos desprezados pela sociedade vão chegar pela graça de Deus. Como é que a igreja vai reagir a isso? Ou a igreja, geralmente a igreja presbiteriana, é só para limpinhos, ou para aqueles que são de classe média ou classe média alta? Pecadores terríveis, salvos pela graça, estarão no meio do povo de Deus, vão ser discipulados, vão ser trabalhados, vão ser amadurecidos pelo Evangelho e pela sã doutrina. Deus se preocupa com os últimos. Nós deveríamos nos preocupar também. Esse deveria ser o sentimento. Mas será que é o que vai em nosso coração? Continua aí no versículo 9, por favor. E aqui nós vemos, então, a reação terrível daqueles que trabalharam mais. A partir do versículo 9. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Esses homens murmuravam contra aquele que os empregou. Esses homens eram necessitados também quando foram contratados. E o contrato foi claro: vocês vão receber um denário, é um bom salário, fiquem tranquilos. Mas aqui eles estão reclamando. E essa murmuração, então, todas essas vezes, em qualquer situação das nossas vidas, quando nós pensamos, é injusto. Eu trabalho e não saio do vermelho. Eu estou desempregado há tanto tempo. E quantos ímpios por aí trabalhando. E você conhece bem todas as
situações de injustiça, ou que pelo menos parecem injustas a nós. E aqui nós precisamos nos lembrar que, em primeiro lugar, Deus nos salvou, e isso não parece injustiça para nós. Graças a Deus por isso. Deus não lidou conosco de acordo com a sua justiça, apenas. Porque se ele assim o tivesse feito, ninguém seria salvo. E aqui então nós nos perguntamos, né, com quem nós nos identificamos? Com aqueles que são os últimos e que também receberam a salvação, ou com esses primeiros que ainda acham que, por algum mérito próprio, não só merecem a salvação, como devem ser louvados diante de Deus e dos homens? A murmuração é sempre um sinal de má compreensão da graça. A murmuração, em maior ou menor grau, é sempre uma manifestação de nós dizendo: nós somos mais justos do que Deus. A murmuração é pecado, porque ela reflete exatamente o contrário daquilo que Deus aqui manifesta acerca dele mesmo. Vejam aí, no versículo 13 agora, como o proprietário, o dono da casa, o senhor da vinha, representando o Pai, representando o próprio Deus, ele responde com paciência à indignação pecaminosa daqueles trabalhadores que confiavam na sua autojustiça. Nos versículos 13 até o 15, nós lemos: mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Vejam como a murmuração é tratada por parte de Deus. Ele manifesta aqui para nós dois atributos maravilhosos ligados a Ele. Deus é bom. Ele é sempre bom. Ele nunca erra. Ele é sempre benigno. Não só quando ele faz alguma coisa, quando ele age, mas é a sua essência. Ele contrasta a sua bondade com a nossa maldade. Vejam então que os óculos pelos quais nós olhamos para as situações da vida que nos parecem injustas, não são os óculos do caráter de Deus, da bondade. Nós somos maus, mesmo regenerados. Nós queremos que as pessoas sofram e paguem pelos seus crimes e delitos e pecados. Mas quando nós precisamos pagar, nós não somos tão maus ou justos com a nossa própria pessoa. Nós clamamos por misericórdia, nós clamamos por bondade, nós clamamos por livramento. Deus é bom, sempre bom, e Ele é soberano. A vinha é dele, a salvação pertence ao Senhor, Ele dá a quem Ele quer dar. Mais uma vez, quando tudo isso é manifestado a nós, o princípio fundamental que sempre esquecemos, talvez não na teoria nós sabemos isso de cor e salteado, mas na prática, na vivência, no nosso dia a dia, quando nós acordamos de mau humor, nós não nos lembramos. Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso e tão soberano, que Ele salvou até você. Ele não precisava ter salvado você. Você não fez absolutamente nada para que Ele tivesse salvado você.
E essa soberania, então, meus irmãos, que para muitos parece arbitrariedade, injustiça ou coisas do tipo, é a base da graça. Bondade e soberania. Dois dos atributos de Deus que nos mostram, então, esse equilíbrio entre graça e justiça. Entre coisas que não são dicotômicas, mas que se nós não entendemos bem o Evangelho, elas sempre parecerão. O que foi combinado foi o que Deus deu. Ele chama inclusive aqueles homens de amigos. Amigo, não te faço injustiça. Isso fica declarado então de maneira cabal na conclusão, no versículo 16. Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os últimos serão primeiros. E isso a gente fica usando, né, de brincadeira. Às vezes a gente está numa situação onde nós somos os últimos, a gente fala os últimos serão os primeiros e coisas do tipo, mas isso é muito mais sério do que uma mera forma jocosa de usar a expressão. Lembremos-nos da época, então. Ali naquele contexto, havia muitos desprezados. E Jesus, então, está mostrando aos líderes espirituais da época que aqueles ali poderiam ser salvos pela graça de Deus. E eles, inclusive, antecederiam aqueles que se achavam os primeiros e os tais, os orgulhosos, os que se baseavam em sua própria autojustiça. Cuidado com o seu orgulho, com a sua vaidade, com a sua autojustiça, em todas as áreas da vida. Isso tem implicações em absolutamente todas as áreas da vida. Mas o risco maior, sem dúvida alguma, é naquilo que está por vir. Lembra que Jesus falou a Pedro que nessa vida nós receberíamos muito mais. E temos recebido. Mas ele disse que nós receberíamos inclusive no porvir. E aqui então, deveria ser para nós definitivo aquilo que Jesus Cristo faz na cruz do Calvário, para unir definitivamente justiça e graça. Como é que essas duas coisas podem andar juntas? Como é que uma parábola assim faz sentido, sem ferir os princípios de meritocracia, assim? O trabalhador é digno do seu salário. Como é que uma parábola assim pode ser usada para nos mostrar o que custa ou quanto custa a salvação? Meus irmãos, justiça e graça se unem na obra perfeita de Cristo em nosso favor. Graça ninguém tem dúvida. E é interessante que na doutrina arminiana, né, talvez aqui alguns tenham passado por isso em suas vidas ou ainda lutem com esse tipo de coisa. Na doutrina arminiana, pessoas ainda sofrem muito com essa ideia, inclusive de uma possível perda de salvação. Se eu não fizer por onde, se eu não mantiver aquilo que Deus exige, pode ser então que eu perca a salvação. Nessa doutrina, nós vemos a autojustiça falando muito alto, mas ninguém olha para a cruz e chama aquilo de a maior injustiça de todas. Jesus Cristo foi o perfeito trabalhador, Jesus Cristo foi sempre bom, Jesus Cristo não pecou, não teve qualquer tipo de orgulho ou soberba ou vaidade.
sempre preferiu os outros a ele mesmo, estava disposto a trabalhar muito mais que qualquer um e não exigir aquilo que não tinha sido acordado. Jesus Cristo, ele experimenta na cruz do Calvário aquilo que poderia ser a maior injustiça de todas, não fosse a graça de Deus manifestada ali também. O inocente, o justo, foi punido por minha e por sua causa. Essa mensagem do Evangelho deveria nos fazer entender plenamente que essa parábola, ela é justíssima, ela é legítima, ela nos mostra que, apesar da vida ser injusta, a graça de Deus é sempre justa e oferecida a cada um de nós de maneira graciosa também. Ou seja, se nessa manhã você está aqui talvez na 1/10 hora, na 11ª hora, está acabando, o sol vai se pôr, é o momento, é a hora de você vir trabalhar na vinha, de você responder positivamente a essa salvação. Não deixe para depois. A recompensa é garantida somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos orar.